Neste vídeo vamos aprender a criar funções personalizadas utilizando a função lambda, funções parecidas com as que normalmente utilizamos dentro do Excel. Por exemplo, eu tenho este intervalo de dados e posso querer achar a soma desta população geral. Normalmente eu viria para cá, colocaria igual e iria utilizar uma função nativa do Excel, que é a função soma. Se eu estiver utilizando o Excel em inglês, eu vou colocar sum, abro parênteses e depois coloco os argumentos. Mas no meu caso, como estou a utilizar o Excel em português, então vou usar a função em português, igual, soma, e aqui está. E dentro desta função, entre parênteses, eu vou passar o argumento, que é a minha lista que eu pretendo somar. Fecho parênteses, se eu clico Enter, eu já tenho a soma da minha população. Esta função soma, ela não é personalizada, é uma função que vem nativamente com o Excel. E existem tantas outras funções, mas pode acontecer que eu queira criar uma função mais personalizada, uma função que possivelmente eu não consigo encontrar dentro do Excel, mas que seja útil. Por exemplo, deste lado eu tenho esta coluna que vai representar mulheres em idade fértil. E aqui entre parênteses informa-se que o número destas mulheres em idade fértil corresponde a 25% da população geral. Normalmente eu viria para cá, igual, clicaria na população da ilha de Moçambique e multiplicaria por 25%. Ao clicar Enter, eu já teria a estimativa da população feminina em idade fértil. E bastaria expandir a minha fórmula, que eu teria este mesmo cálculo em todos os distritos. Só que fazer desta forma, nós não estaríamos a utilizar uma função. Nós estamos usando uma fórmula, no caso, estamos multiplicando o valor que está na célula com a referência C4 por 25%. Então, pode acontecer que eu esteja a usar com mais frequência este cálculo e que eu queira transformar numa função, tal como acontece com a função soma, a função count, VLOOKUP, dentre outras funções. Então, nós podemos transformar este cálculo numa função. E para isto nós vamos utilizar a função lambda. Vou apagar esta parte. Vamos para este lado, só para entendermos como funciona esta função. Aqui eu vou colocar igual e vou invocar a função lambda. Como pode ver, aqui está a nossa função lambda. Então, se eu abrir parênteses, eu descubro que esta função recebe alguns parâmetros. Como pode ver, pode ser um parâmetro ou um cálculo. No nosso caso, nós teríamos um parâmetro que seria a população. E querendo, também poderíamos ter um outro parâmetro que representasse a percentagem de mulheres em idade fértil. E nós vamos definir estes parâmetros dentro desta função. Então, aqui posso passar o primeiro parâmetro, que seria população. E o segundo parâmetro, vou colocar uma vírgula, seria percentagem, deste lado, MIF, que seria mulheres em idade fértil. De seguida, posso efetuar um cálculo, no caso, considerando estes dois parâmetros criados. Então, aqui eu vou dizer, eu quero multiplicar a minha população. Esta população que estou chamando aqui é este primeiro parâmetro. Então, eu quero população e quero multiplicar pela percentagem de MIFs, que é este segundo parâmetro. Repetindo, eu invoco a função lambda e passo por dentro alguns parâmetros. E eu posso ter parâmetro e cálculo. Neste caso, eu passei este primeiro parâmetro, que é a população geral, e depois passei um outro parâmetro que iria representar a percentagem de MIFs. De seguida, depois da vírgula, fiz o meu cálculo, a população vezes a percentagem de MIFs. Se eu fechar parênteses e clicar Enter, eu vou ter este resultado. E se eu clico por cima deste lado, neste ponto de exclamação, ele diz que não pode definir um lambda numa célula.
Defina o seu lambda no gestor de nomes, ou seja, a função lambda não foi criada para ser executada dentro de uma célula. Nós temos que pegar esta função com todos estes parâmetros e o nosso cálculo e jogar no nome, atribuirmos este cálculo a um nome, que seria o nome da nossa função personalizada. E só depois podemos utilizar esse nome para realizar o nosso cálculo. Mas eu posso querer forçar, por exemplo, eu posso querer executar realmente esta função dentro desta célula. Se eu quiser fazer isto, não tem problemas. Eu posso utilizar um conceito chamado recursividade, que está ligado a funções autoexecutáveis. E esse conceito funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui a minha função lambda, passei os parâmetros, passei o meu cálculo e aqui no final eu vou abrir parênteses e fechar. Ao fazer isto, eu estou a executar imediatamente a minha função criada. Então, eu criei e logo invoquei a função. E aqui dentro de parênteses eu posso passar os meus argumentos. E o que seriam argumentos? Seriam os valores que eu vou passar para a população e a percentagem MIF. Neste caso, vou tomar como exemplo uma população de 1000 habitantes, vírgula. Agora vamos passar a percentagem de MIFs. Vamos supor 15%. Se eu clicar Enter, agora sim eu consegui executar. Eu tenho este resultado, ou seja, 15% de 1000 é 150. Mas, como eu disse, não faz muito sentido nós criarmos uma função personalizada utilizando lambda para invocarmos imediatamente dentro de uma célula. O que nós vamos fazer é apagar esta invocação aqui no final e vamos cortar toda esta função. Cortei. De seguida, nós vamos para cá, em cima nas guias, vamos acessar a guia Fórmulas e tem este grupo chamado Nomes Definidos. E aqui temos esta opção que é Gestor de Nomes. E se nós clicarmos em Gestor de Nomes, nós temos esta caixinha que nos permite definir nomes. Então eu vou clicar em Novo Nome, desta forma, aqui, puxar para cá, o nome da nossa função. No caso, como nós estamos criando uma função para o cálculo do número de mulheres em idade fértil, podemos utilizar a sigla MIF, que seria Mulheres em Idade Fértil. E esta outra opção, que tem a ver com âmbito ou escopo, isto refere-se a até onde esta nossa função será visível. Se será visível dentro deste livro de trabalho como um todo, ou então dentro de uma sheet em particular. No nosso caso, vamos deixar que seja visível em todo o livro. Aqui podemos adicionar comentários, por exemplo, retorna a estimativa de mulheres em idade fértil, dada a população e a percentagem considerada. E esta descrição é opcional, podemos colocar ou não, mas esta descrição é aquela em que, quando invocamos a função, temos uma explicação sobre o que essa função faz. E por fim temos este último campo, que será onde vamos adicionar de facto a nossa função. Então vamos para cá, selecionamos este espaço e colamos a nossa função. Se eu clicar em OK e depois fechar, a partir deste momento, se eu quero calcular o número de mulheres em idade fértil, eu não vou precisar colocar igual, chamar a referência da célula vezes, por exemplo, 25%. Ao invés disto, nós vamos invocar a função que nós criamos. Então vou colocar igual e nós demos o nome de MIF. E aqui está a nossa função. Se eu aumentar o zoom, conseguimos ver a nossa descrição. Retorna a estimativa de MIF, dada a população e a percentagem considerada. Então, se eu abrir parênteses, ele pede dois argumentos, a população e a percentagem de MIF. A população seria o quê? Seria a coluna população, vírgula. Qual seria a percentagem? Poderia ser qualquer. No caso, estão pedindo 25%. Então, vou colocar 25%, fecho parênteses. Neste momento, se eu clicar em Enter, já tenho o meu cálculo feito. Mas desta vez não estamos utilizando uma fórmula qualquer. Estamos utilizando uma função personalizada
como podemos ver aqui na barra de fórmulas. E se eu vier para cá, expandir a minha fórmula, o meu cálculo já foi feito. Podemos ver um outro exemplo aqui. No exemplo 1, temos, por exemplo, este pequeno intervalo, onde temos que trata-se de um cadastro de agregados familiares, isso por zona do país. Então, temos uma meta e um realizado por cada zona, a zona norte, centro e sul, e queremos calcular o índice de cumprimento da nossa meta, que seria, no caso, o alcance da nossa meta. Normalmente, nós poderíamos vir para cá e colocar igual ao realizado a dividir pela meta. Ao clicar Enter, nós já teríamos aqui o nosso alcance, que seria de 20% acima da meta. Se nós formos para cá, na guia base, e ativar ou formatar em percentagem, temos aqui 20% acima da meta. Se nós expandirmos para cá, conseguimos ver aqui 90% e 50%. Da mesma forma, podemos criar uma função personalizada para fazer este cálculo. Como é que faríamos? Iríamos colocar aqui, por exemplo, igual lambda. Aqui dentro podemos passar dois argumentos, que seria a meta e o realizado. Se eu quiser colocar em linhas diferentes, posso vir para cá, antes do parâmetro meta, Alt Enter, pulei para baixo, aqui também, Alt Enter, pulei para baixo, vírgula, e posso efetuar o meu cálculo, que seria realizado a dividir pela meta. Alt Enter, fecho parênteses. E já temos a nossa função personalizada. Se eu cortar daqui, voltamos para a guia Fórmulas, vou em Gestor de Nomes. Aqui vamos adicionar um novo nome. Podemos chamar de alcance. Vamos manter este escopo global. Aqui vamos dizer retorna o índice de cumprimento da meta, dados meta e realizado. E aqui embaixo vamos passar aquela função. Ok, e fechar. Se nós testarmos aqui, igual alcance, já temos a nossa função criada. Veja, retorna o índice de cumprimento da meta, dados meta e realizado, não realizado. Se eu abrir parênteses, a minha função alcance vai pedir a meta e o realizado. Qual seria a meta? Esta meta, vírgula, o realizado, este realizado. Fecho parênteses, aqui está. Se eu arrastar para baixo, eu já tenho o meu cálculo funcionando tranquilamente. Então, já estamos usando Lambda para criar nossas funções personalizadas. Mais um exemplo, podemos ver este outro exemplo. Aqui estamos diante de um exemplo de produção do feijão manteiga em toneladas. Então, nós temos as províncias, temos a produção do ano 2022 em toneladas e a produção do ano 2023. E nesta coluna queremos, por exemplo, calcular a variação percentual periódica, que é o mesmo que dizer evolução ou involução. E nós sabemos que para calcular evolução ou involução, nós podemos fazer isto de pelo menos duas formas. Na primeira forma, podemos dizer igual, abrir parênteses, produção do ano atual menos a produção do ano anterior, fechar parênteses, a dividir pela produção do ano anterior. Se eu clicar Enter, eu já tenho que a minha evolução ou a minha variação foi de 11%. Se eu vier em base e ativar o símbolo de percentagem, eu consigo ver aqui 11%. A segunda forma seria vir para cá, igual, produção do ano atual, a dividir pela produção do ano anterior, menos 1. Se eu clico Enter, eu tenho o mesmo resultado. Clico em percentagem, 11%. Então, expandindo estas duas opções de cálculo, nós teríamos o nosso resultado. Então, podemos ver que, por exemplo, Inhambane teve uma involução. Mas, tanto esta fórmula quanto esta outra, nós podemos transformar numa função personalizada. Então, vamos apagar e podemos dizer o seguinte, igual à função lambda. E aqui vamos passar os nossos parâmetros. O primeiro parâmetro poderia ser ano atual.
O segundo poderia ser ano anterior. E depois o nosso cálculo. Vamos utilizar a segunda alternativa, que seria ano atual a dividir ano anterior menos 100%. E aqui podemos fechar parênteses da função lambda. Vamos copiar e vamos nas nossas fórmulas, gestor de nomes, novo nome, podemos chamar de VPP, que seria variação percentual periódica, escopo global. Aqui podemos dizer retorna a evolução ou involução. E aqui passamos a nossa função lambda. Ok, e fechar. Podemos testar, estou aqui. Então podemos dizer VPP, aqui está, nossa função já foi criada. Retorna a evolução ou involução, dados os valores do período atual e período anterior. Então podemos dizer ano atual, vamos clicar aqui, vírgula, depois ano anterior, clicamos aqui, fechamos e pronto, aqui está. Já temos o nosso cálculo sendo feito com uma função personalizada. Posso utilizar aqui embaixo, botão direito, e aí está. Último exemplo, vamos para cá. O nosso terceiro, se não quarto exemplo, seria este pequeno intervalo aqui, que tem a ver com um exemplo de mapa de pagamento de funcionários. Então temos aqui a lista de colaboradores, o setor em que cada um destes colaboradores trabalha e o salário base. Então aqui nesta outra coluna queremos calcular o salário líquido, mas temos um porém. Tem aqui um pedido que diz salário acima de 20.000 meticais, descontar IRPS. Isto quer dizer que ao calcular o salário líquido temos que verificar se o salário base está acima de 20.000 meticais. Caso afirmativo, teremos que fazer um desconto de IRPS, caso contrário não vamos fazer nenhum desconto. Só que a percentagem de IRPS não nos foi dada, então teremos que utilizar qualquer percentagem. E nós sabemos que se não tivermos uma função nativa ou personalizada dentro do Excel, teremos que fazer na mão este cálculo. No caso, nós teríamos aqui, por exemplo, uma verificação com a função if. Só que, como eu estou a utilizar Excel em português, então vou usar a função se. E aqui dentro eu vou dizer se o salário base for maior do que 20.000 meticais, então eu terei que fazer o quê? Terei que multiplicar este salário base vezes, abro parênteses, 1, que é 100%, menos a percentagem de IRPS. No caso, eu vou tomar como exemplo 16%. Fecho parênteses. Caso contrário, então eu vou retornar o salário base, porque não haverá desconto, uma vez que o salário será igual ou inferior a 20.000. Então fecho parênteses, se eu clicar em Enter, eu já tenho 15.000. Não houve desconto, por quê? Porque 15.000 não é superior a 20.000. Se eu arrastar para cá, na segunda linha, eu já tenho um desconto, aqui onde eu tenho 40 como salário base. Neste caso, 40 é superior a 20.000. Então, esta seria a fórmula que nós iríamos utilizar para o cálculo do nosso salário líquido, não tendo uma função nativa ou personalizada no Excel. Mas, como nós aprendemos a utilizar a função lambda para criar funções personalizadas, então vamos criar aqui uma função personalizada. Eu vou apagar esta coluna e vamos dizer o seguinte, igual a função lambda. Aqui dentro nós vamos precisar de alguns parâmetros. Alt Enter. O primeiro parâmetro seria salário base. O segundo seria salário base limite não descontável. O que seria este segundo parâmetro? Aqui nós estaríamos informando qual seria o salário base limite em que, quando o funcionário ou o colaborador tivesse, não teríamos que fazer desconto. No caso do exemplo, este parâmetro iria representar o 20.000 meticais, que seria o salário base mais alto não descontável.
De seguida, vamos fornecer a percentagem de IRPS que queremos utilizar para aplicar o desconto. E podemos efetuar o nosso cálculo e ver se de facto com estes parâmetros estaria tudo bem. Então vamos aplicar a função se salário base for maior do que salário base limite não descontável, então o que é que nós iríamos fazer? Caso esta condição seja verdadeira, iríamos multiplicar o salário base por 100% menos a percentagem de IRPS. Caso contrário, então iríamos retornar o salário base, porque o salário base não é maior do que o salário base limite não descontável. E pronto, fechamos parênteses da nossa função se, pulamos uma linha e fechamos parênteses da função lambda. Vamos pegar todo o nosso cálculo, esta função, vamos recortar, vamos na guia fórmulas, gestor de nomes, vamos adicionar um novo nome, podemos chamar de salário líquido, SL, o escopo é global. Aqui embaixo vamos passar a nossa função. Então, vou retirar este cálculo e passamos a nossa função. Ok, e fechamos. Se nós testarmos aqui no salário líquido, igual SL, aqui já temos a nossa descrição. Então, se eu passar parênteses, vai começar a pedir os argumentos. O primeiro argumento é salário base. Então, vou dizer é 15.000, neste caso, vírgula, salário base limite não descontável, pode ser, por exemplo, 20.000, como pedido, vírgula, e percentagem de IRPS. Vamos passar 16%. Fechamos parênteses e aqui está. Para este caso, não descontou porque o salário não está acima de 20.000. Se eu puxar para baixo, descontou. Duplo clique, eu consegui calcular tranquilamente. Posso vir para cá, por exemplo, dizer igual SL e vou dizer o meu salário base está aqui. Eu quero o salário base limite não descontável. Posso dizer 10.000, por exemplo, vírgula. Depois a percentagem, vou querer descontar, por exemplo, 5%. Fecho parênteses, Enter. Aqui está. 15.000 é superior a 10.000? Sim, por isso que foi aplicado desconto. Se eu puxar para cá, aqui no 8.000 não houve desconto. Por quê? Porque 8.000 não é superior a 10.000, que é o nosso salário base limite não descontável. E é desta forma que nós podemos criar funções personalizadas utilizando a função lambda do Excel. E pode ser que no seu caso, ao tentar escrever aqui igual lambda, não apareça esta função. Se isso acontecer, possivelmente está utilizando uma versão do Excel um pouco inferior à minha, porque a função lambda aparece principalmente com o Excel para Microsoft 365. Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus.